Livro Mulher Ensinável, de Claudiana Cabral. Tudo o que você aprende com Deus, logo em seguida vem a oportunidade de colocar em prática. Capítulo 6. Guiada pelo Espírito, não pelas emoções. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Vivemos numa época em que se valoriza muito ser autêntico com as emoções. Muitas vezes, isso é entendido como um convite para seguir o coração e tratar cada sentimento como se fosse a verdade absoluta. As emoções são um presente de Deus, que dão cor à nossa vida, mas às vezes damos a elas importância demais, como se fossem nossa bússola moral. No entanto, para a mulher cristã, que vive neste mundo, mas tem sua base numa verdade maior, o chamado é diferente. Viver guiada não pelas emoções que mudam o tempo todo, mas pela direção firme e sábia do Espírito Santo. Isso não significa ignorar os sentimentos, mas colocá-los sob a autoridade de Deus, que é perfeita e nunca falha. Seja em casa, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho ou no ministério, a orientação do Espírito Santo é a promessa de Deus para uma vida que vai além do que é passageiro. Ele é o Consolador que Jesus prometeu em João 14:16. Aquele que nos ajuda a superar impulsos, reações exageradas e medos que nos paralisam. Ser guiada pelo Espírito é aceitar uma transformação constante. É deixar que a sabedoria de Deus ilumine nossas decisões, que o propósito dele defina nossas prioridades e que a paz que vai além do nosso entendimento, Filipenses 4:7, guarde nosso coração e mente em Cristo Jesus. Neste capítulo, vamos ver como essa liderança do Espírito funciona na prática, ajudando a mulher que deseja aprender a florescer em todas as áreas da sua vida. A razão principal: por que ser guiada pelo Espírito? As emoções fazem parte de quem somos. São criadas por Deus para nos alertar, motivar e conectar. Mas por natureza elas reagem ao que acontece ao nosso redor e são facilmente influenciadas. O profeta Jeremias disse algo forte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. Isso não quer dizer que sentir é errado, mas que as emoções não são confiáveis para serem nosso guia principal. Elas mudam com as circunstâncias, são afetadas por experiências passadas, feridas antigas e até pelo cansaço físico ou mental. Confiar só nelas é como tentar navegar num mar agitado usando um mapa desenhado na areia. Por outro lado, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus vivendo em nós, 1 Coríntios 3:16, é a própria definição de firmeza, sabedoria infinita e conhecimento perfeito da vontade de Deus Pai. Ele não reage às tempestades da vida. Ele as acalma ou nos dá força para atravessá-las com fé. Ele não dá opiniões baseadas em sentimentos passageiros, mas revela a verdade eterna da palavra de Deus. João 16:13. O convite de Deus é para uma troca maravilhosa. Substituir as reações impulsivas, muitas vezes cheias de medo, raiva, orgulho ou ansiedade, por respostas pensadas e guiadas pelo Espírito. Respostas que mostram o caráter de Cristo. Para a mulher,
que quer aprender, isso significa entregar todos os dias, talvez a cada momento, o controle do seu coração ao Espírito Santo. É deixar que sua voz suave e firme guie não só as grandes decisões, mas também as pequenas ditas na hora da raiva, as atitudes do dia a dia e as intenções por trás de cada ação, afetando todo o seu ser e viver. No casamento, cultivando um amor que vai além do sentimento. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. O desafio. O casamento é um lugar onde muitas emoções se misturam. A alegria da companhia, a intimidade profunda podem existir lado a lado com desentendimento, frustração e mágoa. Em momentos de conflito, a dor pode nos fazer acusar, o orgulho pode nos fazer ficar em silêncio e a decepção pode esfriar o carinho. Quando as emoções tomam conta, deixamos de focar na união e no propósito de Deus para o casamento e passamos a nos proteger e a querer validar nossos próprios sentimentos, mesmo que eles pareçam justos na hora. A nossa tendência natural é responder à dor com mais dor, à crítica com defesa, ao distanciamento com mágoa. A ação do Espírito. É justamente nesses momentos difíceis que a orientação do Espírito se mostra essencial. Ele age de várias formas para transformar a situação. Revelando o amor verdadeiro, ágape, o Espírito Santo nos mostra um amor que vai além do amor humano comum, que muitas vezes depende de sentimentos e condições. Ele nos ensina a cultivar o amor ágape. Esse é o amor de Deus, sacrificial, paciente, que não desiste, que escolhe amar mesmo quando o sentimento some, que busca o bem do outro acima do próprio, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele ajuda a esposa a amar o marido não só porque ele a amava, mas apesar das falhas dele, refletindo o amor de Cristo pela igreja. Ensinando o perdão completo. Guardar mágoa é como um veneno que destrói a intimidade no casamento. O Espírito Santo nos ajuda a perdoar. Ele não ignora a dor da ofensa, mas nos dá força para liberar o perdão, lembrando o quanto fomos perdoadas por Cristo. Colossenses 3 e 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Ele nos ajuda a ver nosso cônjuge com os olhos da graça, permitindo que a comunhão seja restaurada, orientando a comunicação que constrói. Em vez de deixar a frustração ditar palavras duras ou acusações, o Espírito Santo nos guia para uma comunicação que edifica. Ele nos inspira a escolher palavras gentis. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nos ajuda a ouvir com atenção e empatia e direciona a conversa para a solução e a reconciliação, em vez de apenas reclamar. Na criação dos filhos, tendo uma paciência que supera o cansaço. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22:6.
O desafio diário. Ser mãe é uma das tarefas mais difíceis e gratificantes, mas o dia a dia muitas vezes inclui noites sem dormir, pedidos constantes, testes de paciência e a pressão de educar os filhos no meio da correria. O cansaço físico e emocional é comum e com ele a paciência pode acabar rápido, levando a respostas duras, disciplina sem consistência ou um sentimento de que não estamos dando conta. A vontade de reagir apenas com base no cansaço ou na frustração do momento é enorme. A ação do Espírito Santo. É no meio dessa correria que o Espírito Santo oferece ajuda divina, que vai além da nossa capacidade humana, dando sabedoria para disciplinar com amor. A disciplina na Bíblia tem o objetivo de corrigir e ensinar, não de punir com raiva. O Espírito Santo nos dá sabedoria para diferenciar um erro de criança de uma desobediência intencional, para escolher a forma certa de disciplinar, conversar, deixar sofrer a consequência natural, corrigir com firmeza e, principalmente, para fazer isso com amor e autocontrole, mesmo quando a paciência está acabando. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ele ajuda a mãe a focar na correção da criança, não só no comportamento, inspirando criatividade para ensinar valores. Educar os filhos nos caminhos de Deus é mais do que dar ordens e broncas. É preciso criatividade para tornar os ensinamentos bíblicos interessantes para cada idade. O Espírito Santo inspira ideias para ensinar em momentos inesperados, para contar histórias da Bíblia de um jeito legal, para usar tarefas do dia a dia como lições de caráter e para ser um exemplo de fé autêntica. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Ele transforma o lar num lugar de aprendizado constante sobre Deus. Perceba que, para transmitir de forma eficaz aos filhos, a palavra precisa estar no coração dos pais, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Fortalecendo em meio às inseguranças. Ser mãe traz muitas dúvidas. Estou fazendo certo? Vou ser uma boa mãe? O Espírito Santo nos encoraja o tempo todo, fortalecendo nossa identidade em Cristo e lembrando que os filhos são um presente de Deus. Ele nos lembra das promessas de Deus, renova nossas forças quando nos sentimos fracas e nos garante que nossa capacidade vem dele, não do nosso próprio esforço. Na vida profissional, lidando com pressões com sabedoria divina. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Tiago 1:5. O desafio do ambiente de trabalho. O mundo profissional hoje, seja no escritório, negócio próprio ou outra área, costuma ter muita pressão. A competição, prazos curtos, fofocas, busca por reconhecimento e comparação com colegas podem gerar muitas emoções. Ansiedade com o desempenho, medo de errar, ambição exagerada, inveja ou frustração por não progredir. Manter a integridade e a visão de Deus no meio disso tudo é um grande desafio. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo prepara a mulher cristã não só para sobreviver,
mas para crescer com integridade e propósito no trabalho. Guiando escolhas de carreira. Decisões como aceitar uma promoção, mudar de emprego, começar um negócio ou lidar com um chefe difícil podem ser complicadas. O Espírito Santo oferece direção divina. Ele pode confirmar um caminho através da paz no coração, abrir ou fechar portas de forma inesperada, ou dar clareza sobre como alinhar a carreira com o chamado maior de buscar primeiro o reino de Deus. Ele ajuda a diferenciar uma boa oportunidade de uma tentação disfarçada, dando integridade firme. Situações que testam nossa ética são comuns no trabalho. Pressão para esconder informações, participar de fofocas, abrir mão de valores. O Espírito Santo fortalece nossa moral e nos dá coragem para agir certo, mesmo que isso traga custos pessoais ou profissionais. Provérbios 11:3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Ele nos ajuda a ser luz e sal no ambiente de trabalho, trazendo paz na turbulência. Ambientes de trabalho podem ser ruins, com conflitos, injustiças ou incertezas. O Espírito Santo é a fonte da paz que vai além do nosso entendimento. Ele firma a identidade da mulher em Cristo, não no cargo ou sucesso dela. Essa segurança interior a liberta da necessidade de ser aprovada o tempo todo e a ajuda a responder a situações difíceis com calma e graça, em vez de reagir com ansiedade ou na defensiva. No ministério, servindo com motivação pura e poder de Deus. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. O desafio discreto do serviço. Servir a Deus de diversas formas, ensinar, liderar, ajudar, evangelizar, orar, é um chamado importante. Mas mesmo no serviço a Deus, nossas emoções e motivações podem se misturar de forma sutil. O desejo de ser reconhecida, o medo de críticas ou de falhar, a comparação com outros ministérios ou o cansaço por fazer coisas demais podem tirar a pureza do serviço, transformando-o de um ato de adoração em busca por aprovação ou fonte de frustração. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental para um ministério que dá fruto e é focado em Deus, purificando as intenções. O Espírito examina nosso coração e mostra nossas motivações escondidas. Ele nos confronta com gentileza sobre o orgulho, a insegurança ou a busca por aplausos e nos ajuda a focar na glória de Deus e no bem das pessoas que servimos. Colossenses 3:23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ele ajuda a manter o ministério como uma oferta de amor a Deus, capacitando com dons espirituais. Nenhum ministério funciona bem só com talento ou esforço humano. O Espírito Santo distribui dons espirituais, ensino, misericórdia, liderança e etc. para preparar cada crente a servir de forma única e poderosa. Ele completa o que nos falta, dá sabedoria divina para situações difíceis no ministério e age através de nós para produzir resultados eternos que vão além da nossa capacidade, renovando a força
e a paixão. O Espírito Santo é a fonte de renovação espiritual, emocional e física. Quando o cansaço ameaça nos desanimar ou nos fazer duvidar do chamado, ele nos dá nova força, reacende nossa paixão inicial e nos lembra do propósito eterno do serviço. Isaías 40 e verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. No cuidado do lar, buscando fazer o melhor sem cair no perfeccionismo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O desafio de cuidar da casa. Cuidar de um lar envolve muitas tarefas que nunca acabam. Limpar, organizar, cozinhar, administrar o dinheiro, criar um ambiente agradável. A pressão da sociedade, muitas vezes aumentadas pelas redes sociais, por um lar perfeito, super limpo, bonito, com comida de chefe e atividades de família de comercial, pode levar a um perfeccionismo que nos paralisa ou a uma frustração constante por não alcançar padrões impossíveis. Por outro lado, deixar tudo de lado ou viver na bagunça também pode gerar estresse e prejudicar a família. Achar o equilíbrio é um desafio. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo traz a visão de Deus para o cuidado do lar, transformando tarefas comuns em atos de adoração, ensinando a administrar tempo e dinheiro com sabedoria. O Espírito nos dá sabedoria para usar o tempo de forma inteligente, definindo prioridades que equilibrem as tarefas de casa como o descanso, o tempo com a família e o crescimento espiritual. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ele também nos guia para cuidar do dinheiro da família com cuidado e generosidade, trazendo contentamento e libertando da comparação. O Espírito Santo nos ajuda a sentir contentamento, não importa nossa situação financeira ou como nossa casa se compara à dos outros. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele nos ajuda a encontrar alegria nas coisas simples e a valorizar o que temos em vez de desejar o que os outros têm, transformando o lar num lugar de graça. Mais importante que a perfeição física, o Espírito nos ajuda a criar um ambiente de amor, graça, perdão e hospitalidade. Ele transforma a casa de um simples lugar físico num espaço onde a presença de Deus é sentida, onde os relacionamentos são cuidados e onde até as tarefas mais chatas, como lavar louça ou arrumar a cama, podem ser feitas como para o Senhor, tornando-se atos de serviço e adoração. Prática: cultivando o relacionamento com o Espírito. Ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo não acontece de uma hora para outra, mas é um processo diário, uma disciplina espiritual cultivada dia após dia. Aqui estão passos práticos para desenvolver essa sensibilidade e dependência. Crie o hábito da pausa sagrada. Antes de reagir por impulso a uma situação difícil, seja uma palavra dura do marido, uma birra do filho, pressão no trabalho ou frustração em casa, pare intencionalmente. Respire fundo, em seu coração ou em voz baixa, se puder. Pergunte: Espírito Santo, qual é a tua visão sobre isso? Como devo responder? O que tu queres que eu faça ou diga?
Essa pausa interrompe a reação emocional automática e abre espaço para a direção de Deus. Mergulhe na palavra e decore versículos-chave. A voz do Espírito Santo sempre concorda com a palavra de Deus. Alimente sua mente e espírito lendo a Bíblia regularmente. Além disso, identifique as áreas onde suas emoções costumam te atrapalhar: raiva, ansiedade, medo, impaciência, orgulho. E decore versículos específicos que falam sobre essas lutas. Por exemplo, para a raiva, Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Para a ansiedade, Filipenses 4:6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Para o medo, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Recitar esses versículos em momentos de tentação emocional é convidar o Espírito a trazer a verdade de Deus para a situação. Escolhendo o guia certo. Neste capítulo, vimos como é fácil sermos levados pelas nossas emoções no dia a dia, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, no ministério e até no cuidado da casa. As emoções são parte de nós, mas não são um guia confiável. Elas mudam, nos enganam e podem nos levar a reagir de forma que não agradam a Deus e prejudicam nossos relacionamentos. A boa notícia é que não precisamos viver à mercê dos nossos sentimentos. Deus nos deu um guia perfeito, o Espírito Santo. Ele nos oferece sabedoria divina, paciência sobrenatural, força para os momentos difíceis e paz que acalma nosso coração. Não importa a situação. Ser guiado pelo Espírito não é ignorar o que sentimos, mas escolher ouvir e obedecer uma voz mais sábia e constante. Essa escolha é feita todos os dias, em cada pequena decisão e reação. Requer prática como criar o hábito da pausa sagrada e se alimentar da palavra de Deus. Mas, ao escolhermos depender do Espírito Santo, descobrimos que é possível responder com amor em vez de raiva, com paciência em vez de irritação, com integridade em vez de ceder à pressão e com graça em vez de perfeccionismo. Que possamos a cada dia entregar o controle do Espírito Santo e experimentar a liberdade e o fruto de uma vida guiada por Ele. Oração. Querido Deus, obrigado pelo presente das emoções, mas reconheço que muitas vezes me deixo guiar por elas em vez de buscar a Tua direção. Confesso minha tendência a reagir com base no medo, na raiva, na frustração ou no orgulho. Peço perdão por essas vezes. Espírito Santo, convido-te a ser o guia da minha vida. Enche-me com tua sabedoria para que eu possa tomar decisões que te honrem. Dar-me tua paciência no meu casamento e na criação dos meus filhos. Fortalece-me para agir com integridade no meu trabalho e servir no ministério com um coração puro. Ajuda-me a cuidar do meu lar com diligência, mas sem ansiedade ou perfeccionismo. Ensina-me a fazer a pausa sagrada, a ouvir tua voz suave antes de reagir. Que minhas palavras e ações reflitam o teu amor, tua paz e tua graça. Capacita-me a viver não pelas minhas emoções inconstantes, mas pela tua verdade firme.
Quero ser uma mulher ensinável, guiada por Ti em tudo. Em nome de Jesus, amém.